Já de volta com o Direto do Plenário, imagens da entrada dos ministros, como sempre, toda quarta e quinta-feira, vindo do Salão Branco, que dá acesso exatamente dos ministros ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Ali no canto esquerdo da TV você vê exatamente essa entrada, para que nós possamos ter o início da sessão plenária da tarde de hoje. Como vimos, diversos processos com destaque para as ADPFs que tratam do caso Daniel Silveira. E vamos acompanhar, como sempre, ao vivo aqui na TV Justiça, direto do plenário. Uma boa tarde a todos. Obrigada. Podemos nos sentar. Declaro aberta a 13ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, neste 4 de maio de 2023. Saúdo os eminentes pares. Saúdo o senhor Procurador-Geral da República, senhores servidores, as senhoras e senhores advogados, e faço o registro da presença, junto a nós, neste plenário, dos alunos do 7º ano do Centro de Ensino Fundamental 2 do Guará, Distrito Federal. Os alunos integram e participaram do nosso projeto STF na escola. Inclusive, como também a turma de ontem fez, me entregaram redações por eles redigidas com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, nessa linha de dar a conhecer cada vez mais o Supremo Tribunal Federal junto aos nossos jovens, é que esse projeto se desenvolve para a nossa alegria. E uma alegria imensa tê-los aqui a assistir, em parte, à nossa sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 12ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 3 de maio de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e André Mendonça. Ausente, justificadamente, o senhor ministro Roberto Barroso. Vice-procuradora-geral da República, doutora Lindora Maria Araújo. Abriu-se a sessão às 14h40, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há alguma retificação ou complementação a fazer na ata. E nada havendo, declaro-a aprovada. E chamo para a continuidade de julgamento as arguições de descumprimento de preceito fundamental 964, 965, 966 e 967, todas sob a minha relatoria, e em que aparece como requerentes, respectivamente, a Rede de Sustentabilidade, Partido Democrático Trabalhista, Cidadania e Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL. Todas essas arguições dizem com a ODS 16, da Agenda 2030 da ONU, paz, justiça e instituições eficazes. Na sentada anterior, eu proferi meu voto na condição de relatora, conhecendo das arguições e, no mérito, julgando procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo presidente da República, à época, que concedeu graça constitucional, entre aspas, ao então deputado federal Daniel Lúcio da Silveira. Suspenso o julgamento em função do horário. Hoje ele é retomado a partir do voto do eminente ministro André Mendonça, que está com a palavra. Minha saudação, senhora presidente. Ao mesmo tempo que saúdo na qualidade de presidente, reconheço e saúdo pelo voto de ontem, pelos fundamentos trazidos de forma bastante exaustiva e profunda, razão pela qual, até da minha parte, demandará, e aí adiantando, uma análise e pedindo as paciências devidas aos eminentes colegas, também uma análise mais acurada da minha parte, até porque
me manifestarei na questão meritória em boa medida, de forma divergente a Vossa Excelência. O que não retira, e eu devo reconhecer, a análise, repito, profunda que Vossa Excelência fez em relação à matéria. Minha saudação aos eminentes pares, eminente ministra Carmen Lúcia, ministros, senhor Procurador-Geral da República, aos advogados que aqui estão. Minha saudação a todos. Senhora Presidente, no tocante à questão preliminar trazida pela Procuradoria-Geral da República, concernente ao vício de representação, assim como Vossa Excelência, eu não conheço dessa arguição, razão pela qual economizarei um pouco o tempo em relação aos fundamentos específicos quanto a esse ponto. No tocante ao mérito, o primeiro ponto de abordagem diz respeito sobre os contornos constitucionalmente estabelecidos para o indulto. Sobre esse aspecto, eu consegui, inicialmente, antes de escrutinar o teor específico do ato diretamente atacado, que entendo necessário tecer considerações preambulares sobre o próprio instituto jurídico do indulto, a partir, como não poderia deixar de ser, dos contornos delineados pela própria Constituição. Nesse sentido, cito os artigos 5º, 43, o artigo 84, 12, também referidos pela eminente relatora. E, em âmbito doutrinário, cito José Frederico Marques, que conceitua o Instituto nos seguintes termos, abro aspas: o indulto e a graça, no sentido estrito, são providências de ordem administrativa, deixadas a relativo poder discricionário do Presidente da República para extinguir ou comutar penas. O indulto é medida de ordem geral e a graça de ordem individual, embora, na prática, os dois vocábulos se empreguem indistintamente para indicar ambas as formas de indulgência soberana. Atingem os efeitos executórios penais da condenação, permanecendo íntegros os efeitos civis da sentença condenatória, fecho aspas. Essa citação, em alguma medida, já revela o meu reconhecimento de que, independente da questão, não se questiona a eficácia dos efeitos secundários e não propriamente penais da graça ou do indulto. Já o ministro Maurício Correia, no bojo da ADI 2795 de sua relatoria, julgada em maio de 2003, definiu o indulto como um instrumento de política criminal colocado à disposição do Estado para a reinserção, ressocialização dos condenados que a ele façam jus, segundo a conveniência e oportunidade das autoridades competentes. Do ponto de vista estritamente processual penal, o indulto enseja a extinção da punibilidade do condenado por ele beneficiado. Não se tem por abolida, contudo, a condenação, o que somente ocorre no caso de concessão de anistia constitucionalmente reservada a esta ao próprio Congresso Nacional, nos termos do artigo 48, inciso 8 da Constituição. Ainda sob a ótica processual penal, o Instituto se encontra disciplinado tanto no Código de Processo Penal como na Lei das Execuções Penais, como já referido pela eminente relatora. Trata-se de instituto presente em toda a nossa história constitucional, previsto expressamente desde a Carta Imperial de 1824, passando por todos os outros diplomas augustos até a edição do texto acima reproduzido, já referido, do artigo 5º, 43 da Constituição. Acerca da evolução histórica, eu trago aqui o voto do eminente ministro Celso de Mello, no habeas corpus 82.296, cujo voto correspondente
faz referência a todo o histórico constitucional, passando pela Constituição do Império até os dias de hoje. Em relação especificamente à Constituição de 88, diz o ministro Celso de Mello: a Constituição Republicana de 1988 manteve a competência privativa do Presidente da República para conceder indulto e comutar penas com a audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei e a do Congresso Nacional para a concessão da anistia. Trata-se, em verdade, de instrumento jurídico cujas origens guardam contemporaneidade com o próprio surgimento dos julgamentos de instrumento jurídico cujas origens guardam contemporaneidade com o próprio surgimento dos julgamentos dos integrantes de um determinado grupo, pelos seus ou por comunidades rivais, com a consequente aplicação das penas daí decorrentes. Portanto, contemporânea à ideia de formas heterocompositivas de solução de conflitos sociais, com a consequente aplicação de penalidades, advém a possibilidade de obtenção de uma clemência por parte daqueles encarregados de executarem a reprimenda imposta. Por isso mesmo é que se trata de instituto adotado por nações de todos os continentes, conforme o levantamento apresentado por Rodrigo Ribeiro, com as óbvias adaptações a cada realidade concreta. A previsão de um poder de clemência estatal está previsto na Constituição dos seguintes países: Afeganistão, Alemanha, Argentina, Bélgica, Chile, Colômbia, Coreia do Sul, Cuba, Dinamarca, Egito, Espanha, Estados Unidos, Holanda, Hungria, Índia, Luxemburgo, etc. A partir dessa perspectiva, apesar das grandes transformações pelas quais passaram os Estados modernos, culminando no advento do que se convencionou chamar meritoriamente Estado Democrático de Direito, manteve-se rígido o denominado poder de graça nos novos regimes constitucionais, despontando como uma das finalidades que ensejam a aplicação do Instituto até a odiernidade, precisamente essa função estabilizadora das relações sociais. Eu cito aqui o voto do ministro Germiniano de Franca, citado em coletânea de artigos publicados pela revista Forense no ano de 1933, nos seguintes termos: não é o ódio de Aquiles, mas sim a longanimidade, e convocando vencido e vencedores, fazendo-os jurar na Acrópole a reconciliação geral. Só os esquecimentos e das peripécias da luta, dos excessos nela praticados, a correção dos erros, a purificação dos costumes, a conciliação dos adversários, têm o poder mirífico de restabelecer o equilíbrio político-social e restaurar as forças de uma nação que passa por conturbações profundas. No mesmo sentido, a doutrina norte-americana do Federalist, aqui citando também o número 74, mencionado pela eminente relatora, diz Alexander Hamilton: também está facultado conceder indultos e suspender a execução das sentenças por delito contra os Estados Unidos, exceto em se tratando de casos de impeachment. A humanidade e a boa política aconselham de comum acordo que a generosa prerrogativa do indulto seja entorpecida e obstruída o menos possível. Prossegue Hamilton: como o sentido da responsabilidade é sempre mais forte, quanto menos esta se dividir, é possível inferir que um só homem estará mais disposto a prestar atenção aos motivos que talvez aconselhem uma mitigação do rigor da lei e menos disposto
a ceder ante considerações dirigidas a amparar um delito merecedor de castigo. Verifica-se, portanto, que, apesar das transformações sociais de toda a ordem, o indulto subsiste como válvula de segurança do direito, para utilizar a expressão atribuída por Radbruch Eyring, em que pese seja alvo de toda sorte de críticas, sobretudo a partir do movimento iluminista, sendo fortemente combatido por Beccaria e Kant, tendo este o qualificado como o mais obsceno dentre todos os direitos do soberano, bem observa Radbruch que tal veemência ocorre, sobretudo, abro aspas, em épocas não problemáticas, quer dizer, épocas que haviam reconhecido o domínio único e total da razão, como a do direito natural e do iluminismo. Fecho aspas. Precisamente porque, em última análise, a clemência estatal, mais do que, abro aspas, válvula de segurança jurídica, é o símbolo de que no mundo existem valores que se alimentam de fontes mais profundas e se elevam a alturas mais supremas do que o direito. Eu cito aqui a referência de sua Filosofia do Direito. Ao se debruçar sobre a questão da graça em sua obra de Filosofia do Direito, o referido autor alemão ainda pondera que o sentido da graça, segundo a opinião de quem concede, é o de distender a relação de tensão dos elementos conflitantes da ideia do direito, de modo diverso e melhor do que aquele oferecido pela sentença. Pode, igualmente, fazer valer o direito material diante da força processual da lei de julgamento errôneo, equidade ante a justiça, finalidade geral política, em face da finalidade específica da política criminal. A graça não se esgota pelo fato de ser uma instituição jurídica. Prossegue o autor, ela precede ao direito. A graça jamais se limitou a conciliar tensões dentro do direito. Muito mais significa o reconhecimento do fato de que este mundo não é somente um mundo jurídico. No sentido, faça-se justiça, que pereça o mundo, faz ele aqui uma citação em latim, fiat justitia, pereat mundus, que ao lado do direito existem outros valores e que pode ser necessário auxiliar a realização desses valores, ainda que contra o direito. Pela graça, penetram no mundo jurídico domínios de valores alheios ao direito. Prossigo eu. Esses contornos que delineiam o Instituto já bem evidenciam que não se trata de um mecanismo inserido dentro da atuação administrativa confiada ao Presidente da República, enquanto autoridade superior da administração pública federal. Trata-se de faculdade outorgada pela Assembleia Nacional Constituinte àquela autoridade pública, democraticamente eleita, responsável pela representação do Estado Nacional através da prática de atos de soberania, tanto no plano interno quanto no âmbito internacional. Nesse sentido, eu cito os comentários ao Código Penal de Aloísio de Carvalho Filho. A partir de tal constatação, se explicita o porquê de o Constituinte originário ter, por meio de uma deliberada vagueza normativa, estabelecido como única limitação material à prática do ato de clemência constitucional a proibição de concessão de benemerência aos condenados pelos crimes expressamente elencados no artigo 5º, 43 da Constituição, ou seja, tortura, tráfico de entorpecentes e drogas afins, terrorismo e os definidos como crimes hediondos. Interessante notar, com esteio nas ponderações de Reinaldo Rossano Alves, as discussões que sucederam durante os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte e culminaram na edição do texto, ainda hoje não modificado. Diz referido autor:
No Brasil, por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, a deputada Benedita da Silva, em discurso proferido no dia 3 de agosto de 1987, aduziu que, abro aspas, a burocracia é o maior entrave para os presos, que têm direito a benefícios como anistia, liberdade condicional, redução da pena, indulto e transferência. Fecho aspas. Por sua vez, em outra sessão, o deputado Costa Ferreira apresentou as emendas, aqui eu numero as emendas, cujo objetivo no âmbito do sistema presidencialismo era um legislativo forte, com prerrogativa e plena liberdade. Em outras propostas, sugeriu manter a competência para a concessão do indulto com o presidente da República, que poderia, abre aspas, conceder indulto e comutar penas na forma legal. Fecho aspas. Assim, a lei, desse modo, na proposta apresentada, regularia a forma de concessão do indulto. Contudo, acabou sendo mantida a redação do Constituinte anterior, de 1969, atribuindo competência privativa ao presidente da República. As discussões sugerem que o legislador constituinte não cogitou transferir para o Poder Legislativo a competência para a concessão do indulto e sequer permitiu a esse poder regular essa atribuição para que a burocracia, decorrente da complexidade do processo de elaboração das leis, não acabasse por implicar na não aplicação do benefício. Ademais, finaliza referido autor, os limites para o exercício do perdão são aqueles definidos na Constituição da República. Foi captando esse espírito que animou o Constituinte originário, cônscio da superlativa relevância que ostenta o Instituto na alocação de funções equanimemente distribuídas entre os poderes da República, que já há muito se pacificou no âmbito deste Supremo Tribunal Federal o entendimento segundo o qual, abro aspas, citando o ministro Maurício Correia, a concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do presidente da República, limitado à vedação prevista no inciso 43 do artigo 5º da Carta da República. Voto na ADI 2795 de sua relatoria. Diante dessa ampla discricionariedade decorrente da própria natureza política do ato, o eminente ministro Celso de Mello vaticina, em âmbito doutrinário, que a decisão do presidente da República, concedendo ou denegando a graça pleiteada, é insuscetível de revisão judicial. Prossegue o ministro, em âmbito doutrinário, o presidente da República, ao exercer essa competência constitucional, pratica ato de evidente discricionariedade. Cito aqui a obra Constituição Federal Anotada, do ano de 1986. Delineadas essas balizas iniciais, prosseguindo a análise das questões necessárias ao adequado enfrentamento da controvérsia posta, é mister analisar as relevantes distinções existentes entre ato administrativo típico, de um lado, e ato político, de outro. E aqui eu inicio o segundo ponto do voto, dos fundamentos de mérito do voto, que diz respeito à questão de distinção entre atos políticos e atos administrativos. Conforme leciona de Diogo Fernandes Guimarães, no âmbito de um Estado que adota o modelo federal e presidencialista, a precisa distinção entre os atos administrativos e os atos políticos ganha especial relevo, na medida em que, a exemplo do que ocorre no direito brasileiro, abro aspas, o chefe do Poder Executivo acumula as funções de chefe de Estado, chefe de governo e chefe da administração pública, de tal maneira que as decisões com natureza, fundamentos e objetivos diferentes são emitidas pela mesma autoridade.
o que deve exigir uma precisa delimitação conceitual com o intuito de se estabelecer o adequado regime jurídico a cada espécie de ato editado pelo chefe do Executivo. Assim, digo eu, abordando a experiência espanhola, francesa e norte-americana, o direito comparado fornece modelos de organização jurisdicional que conferem diferentes graus de intensidade à possibilidade de escrutínio dos atos políticos pelo Poder Judiciário. Contudo, todos os modelos convergem para um grau maior de adstrição judicial, com o reconhecimento de margens de atuação mais flexíveis em favor da autoridade constitucionalmente incumbida da competência para a prática do ato, com o consequente estreitamento do crivo de análise do órgão jurisdicional, impondo-lhe postura de maior deferência institucional. Especificamente em relação à doutrina das questões políticas, é interessante notar que, desde o célebre caso Marbury versus Madison, a Suprema Corte estadunidense registrou, pela pena do Justice John Marshall, que questões de natureza eminente política ou submetidas ao crivo do Executivo pela Constituição não poderiam ser ventiladas naquele tribunal. Veja-se, abro aspas, o presidente é investido pela Constituição dos Estados Unidos de importantes poderes políticos, em cujo exercício se vale de sua discrição, prestando contas apenas ao país e à sua própria consciência. Nesses casos, seus atos são seus, e qualquer crítica sobre a maneira de utilização deste poder discricionário, se existe e pode existir, não se sujeita a poderes de controle. O assunto, sentencia ele, é político. Centrando agora na análise, no escopo inerente à presente demanda, verifica-se a toda evidência, inclusive como já antecipado linhas acima, que o indulto se enquadra nessa categoria dos denominados atos políticos, atraindo, assim, o aludido comedimento no controle da referida medida. E foi esse o entendimento encampado pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski no âmbito da ADI 5874, cujo relator é o ministro Roberto Barroso, redator para o acórdão, ministro Alexandre de Moraes. Naquela ocasião, entendeu Sua Excelência que, abro aspas, somente o presidente da República compete conceder o indulto e definir a extensão do benefício por tratar-se de ato político ou de governo, insuscetível de apreciação jurisdicional. Prossegue ele. Os atos políticos ou de governo, conforme já observei anteriormente, não são suscetíveis de recurso perante os tribunais, mostrando-se impossível, em particular, imputar-lhe a eiva de excesso de poder para o fim de anulá-los. Em palavras descongestionadas, não há base constitucional para qualquer intervenção do Poder Judiciário que, direta ou indiretamente, importe juízo de mérito sobre a ocorrência ou não da conveniência ou oportunidade, uma vez que o único juiz constitucional dessa matéria é o presidente da República. Fecho aspas, em relação ao voto do ministro Ricardo Lewandowski. A natureza eminentemente política do indulto também foi objeto de artigo publicado pelo advogado Alberto Toron, concernente em comentários ao julgamento havido na ADI 5874. Diz o eminente jurista, por emanar do Executivo, o indulto tem inafastavelmente o viés político, ideológico do seu chefe. Isso é natural e decorre de uma orientação político-ideológica legitimada pela Constituição. A fonte do poder outorgada pelo povo ao chefe do Executivo e reconhecida pelo pacto político fundamental, legítima-o a tanto. Fecho aspas. Portanto, diante de tal característica, inerente ao ato impugnado, dotado que é de
de genética própria, já de logo se verifica, a meu juízo, a inadequação de se cogitar de vício atribuível à categoria do ato administrativo propriamente dito, aqui com as devidas vênias, não somente à eminente relatora, mas também a entendimentos dos pares em contrário. Como disse o ministro Ricardo Lewandowski, mostra-se impossível, em particular, imputar-lhe a EIVA de excesso de poder para o fim de anulá-los. Terceiro ponto de fundamentação do meu voto diz respeito à separação dos poderes. No âmbito da já mencionada DI 5874, que tinha por objeto o exame da constitucionalidade de decreto de indulto editado pelo então presidente Michel Temer no ano de 2017, muito se discutiu sobre a alegação, recorrente em demandas com a temática ora versada, de que a concessão do indulto ensejaria a violação à separação dos poderes. Naquela oportunidade, abordou o ponto com percussiência que lhe é peculiar o eminente ministro Alexandre de Moraes, em entendimento sufragado pela maioria do colegiado. Disse assim o eminente colega: ao Poder Judiciário também se impõe o império da Constituição. A interpretação judicial deve estar lastreada na Constituição, pois não há e não pode existir, como lembra Roscoe Pond, se é essa a forma de se falar, poder sem limites, nem mesmo do Supremo Tribunal Federal, uma vez que, abre aspas, em relação ao referido autor, a democracia não permite que seus agentes disponham de poder absoluto e sejam, como os imperadores romanos orientais, isentos das leis. Fecho aspas. Prossegue o eminente relator, redator do acórdão. O decreto presidencial de indulto não pode inconstitucionalmente extrapolar sua discricionariedade, assim como o Poder Judiciário não possui legitimidade para substituir opções válidas do chefe do Executivo por aquelas que entendem mais benéficas, eficientes ou justas. São sábias as palavras do Justice Stone, da Suprema Corte norte-americana, quando afirmou, abre aspas, embora o exercício inconstitucional do poder pelos ramos executivo e legislativo do governo estão sujeitos à revisão judicial, o único controle sobre nosso próprio exercício do poder é o nosso senso de autocoibição. Fecha aspas. Prossegue o eminente redator. Pois, apesar de existirem problemas relacionados com a supremacia judicial, ocasionalmente juízes precisam ser lembrados, como fez o referido magistrado no caso Estados Unidos versus Burley, de que, abre aspas, os tribunais não são o único órgão do governo que se deve presumir ter capacidade para governar. Conforme salientam os professores ingleses Gary Slaper e David Kelly, o reexame judicial é um exercício delicado e necessariamente traz o judiciário para a arena política, usando a palavra política em seu sentido amplo e apartidário, exigindo extremo equilíbrio e ponderação, como na presente hipótese, para garantir o próprio equilíbrio entre os poderes da República, pois, como destacado pelo antigo juiz decano da Câmara dos Lordes, Lord Bingham, de Churchill, de Cornhill, em novembro de 2006. Aqui eu faço a citação. Em outras palavras, a Corte não pode não concordar com a própria existência do Instituto do Indulto Coletivo, ou mesmo com um ou alguns dos requisitos estabelecidos pelo Presidente da República, mas sem a existência de dispositivo constitucional, a Corte não deverá desrespeitar a distribuição de poderes governamentais realizadas pelo legislador constituinte. Menciono agora voto da eminente relatora naquele julgado
da ADI já referida. Quanto ao ponto, cumpre esclarecer que o indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória atribuída ao chefe do Poder Executivo para extinguir ou diminuir punibilidade de condenados. A escolha das pessoas beneficiadas e os critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento no ato normativo são de competência do Poder Executivo. Ademais, o quadro normativo constitucional não estabelece quaisquer critérios a serem observados pelo chefe do Poder Executivo para a concessão do indulto, salvo as excludentes materiais de incidência, que tem ampla liberdade decisória em conformidade com sua política de governo e de oportunidade política para a formulação do indulto. Prossegue Sua Excelência. O indulto, em sua essência, densifica a medida de contrapeso do Poder Executivo frente ao Poder Judiciário. Justamente em razão deste elemento identificador do indulto, consistente na ampla liberdade decisória, a qual pode ser traduzida como discricionariedade administrativa, embora entenda que não seja a interpretação mais adequada, porque, com efeito, trata-se de liberdade decisória política, é que o indulto tem sua conveniência questionada enquanto instituto em democracias constitucionais contemporâneas. Todavia, por outro lado, a figura do indulto ou do perdão foi justificada como desenho institucional estruturante do Poder Executivo em democracias constitucionais, conforme as razões discutidas para a fundação do constitucionalismo liberal norte-americano. A finalidade do indulto como forma de manifestação do Poder Executivo, reservado para os amigos do rei, ou seja, para aqueles que tenham boa relação política, desvirtua-se das justificativas do Instituto. Todavia, nesta hipótese, o controle de legitimidade democrática do ato praticado pelo chefe do Poder Executivo compete ao processo político. Entretanto, prossegue Sua Excelência, mais uma vez repito, a figura permanece como prerrogativa de extinção de punibilidade de crimes por variadas justificativas. As prerrogativas do Presidente da República estão consubstanciadas em normas constitucionais originárias, que constituem atos políticos de ampla liberdade decisória para garantir ao Poder Executivo discricionariedade em temas de formulação de política de governo. Caso contrário, as prerrogativas do Poder Executivo poderiam ser colocadas para a decisão do Legislativo e do Judiciário, de modo a restringir indevidamente a respectiva liberdade decisória. Isto quer dizer que o controle jurisdicional de constitucionalidade do indulto, prerrogativa de caráter político do Presidente da República, se justifica na dimensão procedimental, cabendo ao Supremo Tribunal Federal maximizar e dar a efetiva força normativa à Constituição no controle do ato político, a partir dos limites impostos na norma constitucional. Neste ponto, verifica-se que os limites do controle jurisdicional do indulto no texto constitucional se restringem à exclusão das hipóteses de incidência da prática da tortura, do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, do terrorismo e dos definidos como crimes hediondos, por ele respondendo os mandantes, etc. Os mecanismos de controle da legitimidade democrática do indulto podem ocorrer de duas formas. A primeira consiste na revogação pelo próprio Presidente da República. A segunda, prossegue Sua Excelência, a segunda forma de controle com fundamento na legitimidade democrática que encontra guarida no processo político do impeachment. O caráter proeminente do controle constitucional do indulto por meio do processo político é relevante e capital para a resolução da presente ação constitucional.
Isso porque, como afirmado nessa justificativa, o indulto tem como uma das suas finalidades a formulação de política pública, de estabilização política, de acordo com a oportunidade e conveniência do chefe do Poder Executivo. Em outras palavras, o acolhimento do argumento sustentado para a inconstitucionalidade do indulto significa, em última ratio, a invalidade do próprio indulto, porquanto o uso dessa prerrogativa do Executivo sempre acarretará desigualdade e desequilíbrio no sistema punitivo. A partir de tais excertos, o que se verifica, digo eu, é que, em sentido diametralmente oposto às alegações deduzidas nas respectivas peças iniciais, o aventado malferimento à separação dos poderes estaria caracterizado, a meu juízo, acaso se miscuísse o Poder Judiciário no juízo político constitucionalmente confiado pela Assembleia Nacional Constituinte, de maneira exclusiva, ao Presidente da República. Em caso, defendo que não se pode negligenciar o fato de que o poder estatal, limitado pelo mecanismo constitucional do indulto, é precisamente o limite dado ao Poder Judiciário. E o poder limitante, a quem o Constituinte, desde 88, atribuiu a missão de contrabalanço em relação ao Instituto, é o Poder Executivo. Nessa conjuntura, possibilitar ao poder limitado, no caso, que promova a revisão do ato de restrição que lhe é imposto pelo poder limitador, é esvaziar o próprio limite imposto. A esse respeito, eu cito, em sede doutrinária, Diego Werneck e Tomás Pereira, que, em situações deste jaez, dizem que é imperioso compreender o princípio da separação dos poderes a partir de uma lógica que eles chamam, abre aspas, alocação da autoridade. Assim, antes de passar a responder à pergunta o que a Constituição quis dizer, é preciso questionar quem tem autoridade para resolver essa questão. Sobre o ponto, referidos autores assim dissertam. Essa concepção de separação de poderes contém dois componentes. O primeiro é recomendar um desenho constitucional que se misture e se sobreponha às competências institucionais, de modo a criar vetos e freios recíprocos, para que nenhuma instituição concentre poder excessivo. O segundo, como implicação, é reconhecer que, para que nenhuma instituição detenha poder excessivo, a autoridade para decidir determinadas questões precisa ficar invariavelmente fragmentada entre diferentes atores. Se aceitarmos essas duas premissas, prosseguem os autores, é preciso reconhecer, por implicação, que a tarefa de interpretação da Constituição, seja ela feita no âmbito do judiciário ou fora dele, enfrentará pontos de parada obrigatórios, sempre que surgirem no caminho sobreposições entre os atos e decisões de diferentes instituições. Mesmo que dado agente estatal tenha uma boa resposta do seu ponto de vista para a pergunta: o que a Constituição quer dizer? É preciso, antes, que se pergunte se lhe cabe, como integrante de uma das múltiplas instituições que integram o arranjo da separação dos poderes, responder a essa pergunta nesse caso específico. A pergunta: quem tem autoridade para resolver essa questão? Esta também envolve interpretação constitucional, já que a resposta precisará ser construída a partir de regras de competência e procedimento previstos na própria Constituição. Em princípio, é preciso aceitar a possibilidade de que as regras constitucionais sobre separação de poderes,
competências e procedimentos, se corretamente interpretadas, impeçam que determinados atores, em determinadas instituições, resolvam as questões constitucionais para as quais eles acreditam ter a melhor resposta. Em conclusão, esses autores arrematam: independente do que a Constituição diga substantivamente sobre determinada questão, diante do fato de que as competências também são estabelecidas pela Constituição, deixar de se perguntar quem tem autoridade para decidir é mais do que uma postura ativista, é desrespeito às regras constitucionais. Imaginar que, como guardião da Constituição, todo e qualquer ato do Legislativo ou do Executivo que contraria uma interpretação do Supremo Tribunal Federal está sob a autoridade do Supremo Tribunal Federal é deixar de lado a ideia de que a Constituição é composta por regras de dois tipos: regras de competência e regras substantivas. Levar a sério a ideia de que a Constituição é um documento político significa também levar a sério que constituintes, acertadamente ou não, também fizeram escolha sobre como dividir competência entre os poderes. De tal forma, se é possível que eles tenham, de fato, atribuído ao Supremo Tribunal Federal o poder de errar por último, também é possível que, em certos casos, essa prerrogativa tenha sido atribuída a um outro poder ou instituição. É este o ponto central da relação entre autoridade e separação de poderes. Se a fonte de autoridade do tribunal é a Constituição, guardá-la significa também guardar o modelo de separação de poderes adotado pelo Constituinte, mesmo que isso signifique reconhecer a sua incompetência para rever um ato que se considere inconstitucional. Digo eu, no presente caso, com a máxima vênia as posições em sentido contrário, a meu sentir, estamos diante de situação na qual, parafraseando o escolho acima citado, guardar a Constituição significa guardar o modelo de separação de poderes adotado pelo poder constituinte, em relação ao indulto. Mesmo que isso signifique reconhecer a impossibilidade de escrutínio por esta Suprema Corte de ato sobre o qual recai a virtual pecha de desconformidade com o texto constitucional. Com base em tais considerações, renovando as vênias àqueles que perfilam posicionamento em sentido diverso, entendo que a mácula haveria a separação dos poderes exatamente na sobreposição desta Suprema Corte à autoridade a quem o constituinte originário confiou a missão de indultar, desde que desrespeitando a baliza expressamente estabelecida no inciso 43 do artigo 5º da Lei Maior. Quarto ponto, dos limites à cognoscibilidade judicial do indulto. A partir das conclusões até aqui alcançadas, já se antevê que a cognoscibilidade judicial do ato político de indulto praticado pelo Presidente da República, enquanto autoridade constitucional e democraticamente eleita para avaliar as condições, circunstâncias e destinatários da medida, adstringe-se, como dito pela eminente ministra Rosa Weber, no julgamento havido no âmbito da ADI 5874, os aspectos procedimentais. Seriam esses os limites e a aferição da observância do limite material estabelecido no artigo 5º, 43 da Lei Fundamental. A fiscalização quanto ao acerto ou desacerto do ato, de natureza política e que se substancia em questionável mecanismo de freio e contrapeso ao Poder Judiciário, deve-se dar de maneira igualmente política, através do escrutínio popular periódico e, no limite, pela atuação do Poder Legislativo, através da abertura do processo de impeachment. Tomando por empréstimo as palavras do ministro Aires Brito, no bojo da extradição 1085, temos que
O Supremo é que não pode sobrepor aos juízos do presidente da República de suposição e de ponderação concernentes ao caso. Portanto, não se trata de reconhecer ou defender a existência de um ato praticado por agente estatal, seja de que estrutura for, que seja absolutamente alheio a qualquer espécie de controle. Mas, antes de reconhecer que, o controle exercido em sede de jurisdição constitucional não é o único no sistema de freios e contrapesos previstos na lei maior. E 2, há hipóteses nas quais, em razão de não lhe ser confiado o controle, no presente caso, porque figura na condição de próprio poder limitado pelo ato que visa controlar, mesmo que venha a extrair solução diversa do texto constitucional. Descabe ao Poder Judiciário substituir o juízo de autoridade constitucionalmente capacitada para agir. Ainda quanto ao ponto, não se pode olvidar que nada impede o Poder Legislativo, no legítimo exercício do poder constituinte reformador, de alterar o atual arranjo constitucional da questão sob exame. Aliás, essa possibilidade foi aventada, inclusive à época em que foi editado o decreto que ora se impugnou. Por parte, esse comentário do presidente do Senado Federal, que assim se pronunciou. Há uma prerrogativa do presidente da República prevista na Constituição Federal de conceder graça e indulto a quem seja condenado por crime. Certo ou errado, expressão de impunidade ou não, é esse o comando constitucional que deve ser observado. Mas, após esse precedente inusitado, prossegue o presidente do Congresso Nacional, poderá o Legislativo avaliar e propor aprimoramento constitucional e legal para tais institutos penais. Digo eu, o que essa Suprema Corte já reconhecer em assentadas anteriores é a impossibilidade de se estipularem limitações à clemência presidencial, por atividade jurisprudencial ou por meio de legislação ordinária. Nada impede, como dito, manifestação distinta por parte do Poder Constituinte reformador. Quanto ao ponto, rememoro, em razão da estrita pertinência, o seguinte trecho do voto proferido pelo atual decano da Casa, ministro Gilmar Mendes, na multicitada ADI 5874. Diz Sua Excelência, ainda sobre os riscos e consequências de um ativismo judicial em detrimento dos demais poderes de um Estado democrático de direito, David Kaplan destaca, ao comentar a situação da Suprema Corte dos Estados Unidos, objeto de crítica pelos diversos segmentos políticos e sociais, em virtude do exagerado protagonismo obtido que, abro aspas, em relação a essa referência citada pelo ministro Gilmar no caso. Hoje, liberais e conservadores delegam à Corte as decisões sobre as questões mais difíceis da sociedade, em detrimento dos dois poderes do governo democraticamente concebidos. Por que lutar politicamente sobre questões difíceis em uma eleição, com resultados que podem ser revertidos na próxima, quando uma vitória na Suprema Corte pode consolidar o resultado definitivamente? Por que tentar persuadir milhões de cidadãos para endossar uma posição quando tudo o que se precisa são 5 votos de 9 ministros? O resultado corrosivo se desdobra em 2, uma corte arrogante e um Congresso enfraquecido que raramente está disposto a enfrentar as questões mais difíceis. Os dois se retroalimentam. Os ministros geralmente interferem porque acreditam que os membros do Congresso, apesar de eleitos pelo povo, agem como tolos, como covardes, falham em agir. Feliz em ficar fora do campo de batalha, o Congresso raramente protesta,
se limitando a lotar o plenário durante as ocasionais audiências de confirmação no Senado, durante a nomeação dos novos ministros. O resultado é a diminuição da confiança do público nas duas instituições. Fecha aspas. Digo eu, é sintomático o fato de se tratar de doutrina norte-americana, considerando que a história recente daquele país, que tantas influências produz aqui, é pródiga em polêmicas envolvendo o exercício do poder de graça, como ocorreu no sempre lembrado caso, cito primeiro, do ex-presidente Nixon, agraciado pelo presidente Gerald Ford, além de episódios mais atuais, como o do irmão do presidente Bill Clinton, por ele próprio, outorgado em 2001, do ex-assessor e ex-chefe de gabinete do vice-presidente Dick Cheney, que teve a pena comutada pelo presidente George W. Bush e, posteriormente, perdoada pelo presidente Donald Trump. E, por último, o do ex-assessor direto do presidente Donald Trump, Steve Bannon, cujo benefício foi outorgado em 2021. Aqui como lá, até a presente quadra histórica, não se animou o Poder Legislativo em revisitar o desenho constitucional, que, esboçado pela Assembleia Nacional Constituinte, propiciou os apontados episódios, além do próprio caso que ora se analisa. Nessa linha de intelecção, entendo que descabe a esta Suprema Corte promover análise mais verticalizada acerca da existência dos apontados vícios de desvio de finalidade ou abuso de poder, também sob o enfoque da alocação da autoridade, para além do ponto anteriormente suscitado, que diz com a própria pertinência do emprego de tais categorias, aquelas referidas no artigo 5º, 43 da Constituição. Quinto ponto, ausência de impedimento à concessão de indulto antes do trânsito em julgado da condenação. No que tange à alegação de vício do ato em questão, pelo fato de ter sido concedido em momento anterior ao trânsito em julgado da condenação, cujas penas foram indultadas pela graça presidencial, valho-me, mais uma vez, da compreensão firmada por esse excelso colegiado no bojo da ADI 5874. Uma vez que ali se reconheceu o seguinte, a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes: a Constituição não limita o momento em que o presidente da República pode conceder o indulto, sendo impossível isentar o autor de punibilidade, mesmo antes de qualquer condenação criminal. No mesmo sentido, cito a eminente ministra, ora relatora, e presidente Rosa Weber, a qual asseverou que a interpretação de que se consolidou há muito no Supremo Tribunal Federal foi de que não se condicionou a concessão do indulto à condenação definitiva. Eu trago aqui em reforço a esse argumento os seguintes precedentes de decretos de indulto que foram outorgados antes de condenação judicial, transitado em julgado. O decreto 24.351, de 1934, editado pelo então presidente Getúlio Vargas. Já após 88, o decreto 97.164, de 88, editado pelo presidente José Sarney. Os decretos 7.046, de 2009, e 7.420, de 2010, editados, à época, pelo atual presidente da República, e o decreto 7873, de 2012, editado pela ex-presidente Dilma. Quanto à manutenção dos efeitos secundários, penais e extrapenais, nesse ponto, senhora presidente, eu penso que há uma convergência total com o voto de Vossa Excelência,
Então, me abstenho de fazer a leitura. Apenas consignando que, nesse ponto, entendo ter a haver falta de interesse de agir por parte da autora do pedido, formulado especificamente na DPF de número 964, na medida em que a própria literalidade do decreto impugnado, na minha leitura, afasta a possibilidade, por ele mesmo, de concessão de efeitos extrapenais ao beneficiário da graça. Em função disso, eu apenas faço um registro, até por conta de toda a arguição de desvio de finalidade que consta no voto da eminente relatora. Eu entendo que essa análise é uma análise que envereda não para o controle abstrato, mas para o controle concreto. De qualquer forma, ainda que nós não possamos excluir parcial ou totalmente um possível, e certamente isso influenciou, é alguém próximo ideologicamente a mim, politicamente, não excluo isso, mas também não excluo que, mesmo a condenação do Supremo Tribunal Federal em relação ao beneficiário, e eu digo com tranquilidade isso porque votei pela condenação dele, então, não de minha parte, e não por minha parte, haveria isenção de responsabilidade, mas, após o julgamento do Supremo, surgiram vozes na sociedade dizendo que a pena teria sido excessiva. Eu cito, nesse sentido, entrevista dada ao jornal Estado de São Paulo, por Fernando Abrúcio, em matéria publicada no dia 28 de abril de 2022. Diz a chamada da matéria: pena de Daniel Silveira foi um pouco exagerada e Congresso não deu suporte ao STF, diz pesquisador. Permite, ministro André? Permito. O Abrúcio é jurista? Não, é cientista. Não, só para que conste nos anais. Mas cito também Fernando Capês, no consultor jurídico, que foi colega de Vossa Excelência. E, à época, candidato a deputado pelo partido do presidente. E cito Valdo Cruz, a que ele não faz referência a nenhum jurista. Também não jurista. Não é. Mas ele diz o seguinte, salvo que a gente vai dizer que seja fake news. Podemos até dizer. Levando em conta quem está sendo julgado, é possível. Diz Valdo Cruz, apesar de condenação correta, pena aplicada a Silveira pode ter sido pesada. Avalia parte do STF. Não sei que parte é essa. A minha avaliação foi feita nos autos, então não toquei nesse assunto. O fato é que surgiram vozes na sociedade, o que, a meu juízo, diante de um instituto político, autoriza, à luz da Constituição atual, não estou dizendo que eu concorde com o Instituto ou que eu concorde com a forma como o Instituto seja organizado. Mas, entendo eu, até pelo contexto daquele momento, que a concessão da graça teve também um efeito de pacificação, ainda que circunstancial e momentâneo. Repito, não excluo eventuais finalidades que nós possamos questionar, mas também não posso excluir razões políticas que em tese, justificariam ou autorizariam, à luz do texto constitucional, a concessão do Instituto. Assim, senhora presidente, repito, com a devida vênia, eu, mesmo conhecendo das arguições, as julgo
improcedentes, conseguindo ainda no dispositivo o fato de que, mesmo considerando constitucional a outorga que foi feita, sem, logicamente, entrar no mérito dela, não há que se discutir a extensão dos efeitos da graça aos efeitos extrapenais da decisão do Supremo Tribunal Federal. Se me permite, senhora presidente, ainda que divergente, apontar um aspecto que não diz respeito propriamente a esse caso, mas Vossa Excelência, penso eu, de modo muito correto, abordou em boa medida na parte inicial do voto de Vossa Excelência, o fato de nós estarmos tratando de uma questão em tese. Logicamente que isso traz reflexos para casos concretos, e esse é um dos casos concretos. E aqui, me valendo de uma reiterada fala, dentre outros ministros, mas me lembro mais do próprio ministro Luiz Roberto Barroso, da necessidade de, nesses casos, nós estabelecermos uma tese ao final. Porque penso eu que aquilo que for definido pelo Supremo Tribunal Federal, no caso em julgamento, ele não pode ter um efeito específico em relação a uma circunstância, mas dar parâmetros de interpretação constitucional do próprio Supremo Tribunal Federal em gênero e em tese. É apenas essa última observação que eu gostaria de fazer, agradecendo a paciência e a atenção de todos os ministros durante a aprovação do meu voto. Muito obrigado. Agradeço ao ministro André Mendonça e só quero fazer um registro. Eu tenho maior respeito pelas compreensões contrárias à minha, mas eu gosto que as minhas posições fiquem muito definidas. E, por isso, talvez, ontem eu tenha ousado cansar tanto Vossas Excelências falando a tarde toda na fundamentação do meu voto, justamente porque busquei dar um panorama geral do Instituto, da clemência, do perdão, né? Não só em termos históricos, mas na atualidade, à luz das constituições dos diferentes países e dos diferentes regramentos. E procurei mostrar, na evolução dos nossos textos constitucionais, justamente essas mudanças, essas nuances que se vê, inclusive em termos, nos aspectos terminológicos e conceituais. E, num determinado momento do voto, eu disse com toda clareza que, a meu juízo, esse é um leading case, porque nós não apreciamos o instituto do indulto individual ou da graça individual na ADI 5874. E talvez lá, e hoje eu reconheço, eu não tenha tido cuidado de ser tão minuciosa, porque o meu voto era meramente formal, era meramente vogal, e por isso lá a minha fundamentação foi toda na linha para ousar divergir do relator da ADI 5874, que era o meu querido ministro Luiz Roberto, e lá que entendia que poderíamos enfrentar, em se tratando de indulto coletivo, os próprios requisitos que levariam ao juiz da execução penal a fazer o enquadramento de condenados. Por isso é que eu não tive, de fato, o cuidado de fazer um voto abrangente, como, por exemplo, o nosso sempre decano Celso de Mello fazia, que muitas vezes o ponto discutido era um, e ele, né, com toda aquela inteligência, aquela cultura, abrangia todos os aspectos. Eu não fiz isso lá. Eu fiquei nessa discussão, limites materiais impostos pelo texto constitucional. Só por isso eu tenho maior respeito. Me perdoe também, ministra, mas do meu voto. Acho que até em adesão ao que Vossa Excelência colocou. Eu me fundamentei, eu li aquele julgando e muitos dos aspectos do meu próprio voto consideraram aquilo que Vossa Excelência considerou naquele momento.
E Vossa Excelência está absolutamente correta nessa colocação. A leitura que eu faço é que, a partir de uma necessidade de maior adensamento, Vossa Excelência não que mudou, mas avançou na análise da questão. E fiz questão de ontem referir que, para mim, indulto ou graça é ato político, ato revestido de discricionariedade, não há dúvida alguma. A nossa divergência é o que eu entendo que ele é sindicável, sim, até pelo próprio texto constitucional, pelo artigo 5º, 43 da Constituição, quando ele exclui expressamente, ao dizer quais os atos que não podem, que a lei considerará crimes inafiançáveis, insuscetíveis de graça, é o único ponto da nossa Constituição atual que usa o vocábulo graça. Ela não o faz no artigo 84(12), onde ela se refere apenas a indulto e à comutação das penas. Mas, de qualquer maneira, como lá o que nós estávamos discutindo eram os limites materiais, eu, de fato, naquele voto, eu não enfrentei o que o ministro Alexandre fez, expressamente, o ministro Celso de Mello lá também fez. A hipótese, para efeito de ressalva, do desvio de finalidade. E, aliás, outros eminentes colegas também fizeram, e ontem eu tive cuidado, inclusive a ministra Carmen Lúcia, todos fizeram essa ressalva. O meu voto, de fato, não continha. Neste voto aqui, eu apreciei e entendo sindicável, sim, e entendo possível que seja nulificado por desvio de finalidade. Mas é o meu voto, né? Naturalmente, o plenário é soberano para decidir como entender da forma mais correta e seguramente o fará. Eu passo a palavra ao ministro Nunes Marques para efeito de voto. Senhora Presidente, ministra Rosa Weber, a quem eu parabenizo pelo belo voto, que reluziu diversos aspectos, e esse era um ponto muito interessante, que esse tribunal, de fato, não tinha ainda se debruçado, né? Parabenizo Vossa Excelência. Quero cumprimentar também a ministra Carmen Lúcia, todos os ministros da Corte, os Procurador-Geral da República, Augusto Brandão de Ares, os advogados presentes, os servidores. Senhora Presidente, eu fiz um resumo, farei juntada do voto completo, não levarei muito tempo. Em relação à nulidade da petição da DPF 964, inicialmente, na linha do quanto consignado na judiciosa manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República, verifica-se que a única advogada subscritora da petição inicial da DPF 964-DF, proposta pelo partido Rede de Sustentabilidade, exerce atualmente o cargo em comissão AP03, ajudante parlamentar pleno no Senado Federal, sendo, portanto, servidora pública federal vinculada ao Poder Legislativo da União. Portanto, como na DPF 964-DF se impugna a validade de ato editado pelo Presidente da República, chefe de Estado, a advogada não poderia subscrever a petição inicial, pois se encontra impedida de exercer a advocacia contra a mesma pessoa jurídica que a remunera, a União, consoante determina o artigo 30, inciso 1 da Lei 8.906 de 94, Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Diante do impedimento do exercício da advocacia expressamente previsto em lei, há que se reconhecer a nulidade dos atos praticados pela advogada do partido político requerente, desde a inicial, inclusive a TU do artigo 4º, parágrafo único, da Lei 8.906 de 94. Voto, portanto, em sede preliminar no sentido de indeferir a petição inicial da DPF 964-DF. Em caso de superação, avanço ao mérito da constitucionalidade e eficácia do decreto de concessão de indultos. Na sessão plenária de 20 de abril de 2022, o Supremo, por maioria, em julgamento no qual fiquei vencido, apreciou o mérito da ação penal 1044. Eu trago a redação da parte dispositiva, mas já foi lido, inclusive, por Vossa Excelência, e eu não vou repetir. Prossigo. Entretanto, em 21 de abril de 2022, Sua Excelência, o Presidente da República, concedeu indulto ao condenado de forma incondicionada e independente
do trânsito em julgado do acórdão condenatório. Decreto de 21 de abril de 2022, artigos 1º e 2º. A concessão de indulto individual é ato privativo e discricionário do chefe do Executivo Federal. Constituição Federal, artigo 84, inciso 12. Decorrente do sistema de freios e contrapesos íncitos à separação dos poderes delineada no artigo 2º da Lei da República, encontrando limites apenas no artigo 5º. Inciso 43 da mesma carta. Nessa perspectiva, por tratar-se de ato privativo típico, ato político de governo do Presidente da República, calcado em juízo amplo de conveniência e oportunidade, sujeito apenas aos limites traçados expressamente na própria Constituição Federal, a jurisprudência desta Corte já reconheceu a impossibilidade de interferência em seu mérito por parte de um dos demais poderes. No julgamento do RHC 155.208, do RHC 167.854, da relatoria da ministra Rosa Weber, o colegiado firmou orientação no sentido de que não se admite interpretação a ampliar as hipóteses do benefício não previstas no decreto presidencial. Confira-se. Descabe ao ensejo de concretizar regras de indulto, conceber interpretação que resulte na exigência de requisitos não previstos no decreto presidencial, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes e da legalidade estrita. A jurisprudência desta Suprema Corte é na direção de que compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade. ADI 5874, redator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Ainda, a discricionariedade que espelha as razões de conveniência e oportunidade do Presidente da República para fins de concessão de indulto, segundo compreensão majoritária desta Suprema Corte, não pode ser revista pelo Poder Judiciário. Por consequência, as hipóteses de extinção de punibilidade decorrentes da manifestação de clemência não são passíveis de elastecimento pelo Estado juiz. Ação Penal 863, em sede de agravo regimental, relator ministro Edson Fachin, primeira turma, publicado no Diário de 4 de setembro de 2019. Prossigo. Constitui, portanto, prerrogativa do Presidente da República, se assim o desejar, conceder o indulto e a graça constitucional, submetendo-se o chefe de Estado e de governo a excepcionalíssimo controle jurisdicional apenas para aferição dos limites explicitamente impostos na Constituição Federal ao exercício dessa prerrogativa. A restrição constitucional prevista para a concessão do indulto individual, também conhecido como graça, refere-se aos crimes hediondos de tráfico de entorpecentes, terrorismo e tortura, nos moldes no artigo 5º, inciso 43 da Constituição Federal. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança, à propriedade, nos seguintes termos. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crime hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem. Observado esse limite na edição do ato de indulto, permanece apenas a eventual censura no campo político, como consequência do exercício desse poder que o Constituinte conferiu ao Presidente da República. A questão foi examinada em profundidade no âmbito da jurisdição constitucional, ADI 5874, relator ministro Alexandre de Moraes. Na oportunidade, firmou-se a compreensão pela possibilidade do Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência príncipes, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. Eu trago a ementa completa, mas leio apenas os itens 2 e 4. Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional a partir de critérios de conveniência e oportunidade. Possibilidade de Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência príncipes e não o mérito, o que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher
aquela que entender como a melhor para interesse público no âmbito da justiça criminal. ADI 5874, relator ministro Roberto Barroso, relator para o acordo, ministro Alexandre de Moraes. Salientou o ministro Alexandre de Moraes, relator para o acordo, que o indulto constitui mecanismo integrante do sistema de controles entre os poderes, freios e contrapesos, permitindo intervir na aplicação e do cumprimento de sanções combinadas pelo Judiciário, sem que se possa falar em violação à separação de poderes. Página 64 do acordo. Salientou ainda o relator para o acordo que Carlos Maximiliano, por sua vez, apontou que só o texto constitucional poderia limitar a discricionariedade do presidente da República. O Poder Executivo de perdoar não tem outros limites, senão os fixados no texto constitucional. Comentários da Constituição Brasileira, de 1891, Rio de Janeiro, página 509 e 510. Celso Ribeiro Bastos e Ives Gandra Martins consideram absoluta a faculdade de indulto concedida ao presidente da República, salientando, inclusive, que não está vinculado à convicção daqueles que foram ouvidos, na hipótese de participação de órgãos consultivos. JJ Gomes Canutilho, Gilmar Ferreira Mendes, Ingo Sarlet e Lênio Streck, igualmente, salientam que o indulto e a comutação da pena configuram um típico ato de governo, que se caracteriza pela discricionariedade. De forma semelhante, aponta o jurista argentino Gregório Badeni, que essa faculdade do Poder Executivo não é suscetível de revisão judicial, salvo descumprimento dos requisitos expressamente previstos no texto constitucional. Portanto, em relação ao decreto presidencial de indulto, será possível ao Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clemência príncipes, e não o mérito, como deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor para o interesse público no âmbito da justiça criminal. O Poder Judiciário deve exercer somente o juízo de verificação de exatidão do exercício de oportunidade perante a constitucionalidade do decreto de indulto. Volto eu. O ministro Celso de Mello asseverou, por seu turno, que a Constituição limitou o exercício da prerrogativa de indultar apenas as hipóteses expressamente previstas no artigo 43 da Constituição, de sorte que eventual interferência judicial no mérito do indulto acarretaria violação à separação de poderes por caracterizar, abro aspas, uma inaceitável apropriação institucional por órgão do Poder Judiciário das atribuições inerentes à competência do Presidente da República em matéria de indulto, operando uma inconcebível substituição judicial de critérios com o afastamento daqueles cuja adoção incumbe com exclusividade por efeito de determinação constitucional ao chefe de Estado e a este somente. Fecho aspas. No voto proferido na aludida ação direta, o ministro Gilmar Mendes deixou consignada a possibilidade de concessão do indulto, mesmo antes do trânsito em julgado da condenação. Além disso, Sua Excelência salientou que seria inviável a incursão do Poder Judiciário no mérito do ato e para além dos limites expressamente previstos no próprio texto constitucional. Vejamos. Assim, o controle judicial deve se restringir aos limites fixados na Constituição Federal, restando ao Presidente da República a análise da conveniência e do critério do indultado. Ao Supremo Tribunal Federal cabe o exame de violações manifestas ao texto constitucional. Não compete ao Judiciário a realização de controle sobre a política criminal adotada pelo Estado, Legislativo e Executivo, para fins de ampliação da criminalização ou recrudescimento da resposta punitiva. Conforme já afirmado, a concessão do indulto é prerrogativa do Presidente da República, que possui impactos no exercício da pretensão punitiva pelo Estado, podendo ter consequências em qualquer fase da persecução penal. Trata-se de mecanismo de gestão do sistema penal com impactos em questões penitenciárias e de política criminal em sentido amplo. Portanto, não existe violação na norma definida no decreto de indulto aqui analisado. Volto eu. O decreto presidencial de concessão do indulto ao acusado reveste-se, assim, de constitucionalidade, que não restou afastada pelos fundamentos apresentados na presente arguição de descumprimento do preceito fundamental. Tal presunção de constitucionalidade, qualificada pela orientação que esta Suprema Corte firmou no exercício da jurisdição constitucional na mencionada ADI 5874, confere ao ato eficácia plena e imediata, com a vinculação para o Poder Judiciário e desautoriza, data vênia, a compreensão no sentido de se prosseguir com a imposição de quaisquer medidas cautelares ao indultado, devendo ser reconhecida a extinção de sua punibilidade pelo Poder Judiciário. A eficácia do decreto advém do regime jurídico constitucional do próprio Instituto do Indulto,
nos moldes delineados na Constituição e se concretiza no plano infraconstitucional ante a literalidade da regra contida no artigo 192 da Lei das Execuções Penais, in verbis. Concedido o indulto e anexada aos autos cópia do decreto, o juiz declarará extinta a pena e ajustará a execução aos termos do decreto no caso de comutação. Saliento nessa linha a ótica fixada por esta Corte na medida cautelar na ação direta de inconstitucionalidade 27/95, relator o ministro Maurício Correia. Disse Sua Excelência, a concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no exercício do poder discricionário do Presidente da República, limitada à vedação prevista no artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício precedido de cautelas devidas não pode ser obstado por hipotética alegação de ameaça à segurança social que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. No mesmo sentido, merece realce o seguinte precedente da segunda turma no julgamento do habeas corpus 114.664, relator ministro Teori Zavascki, publicado no Diário de 20 de maio de 2015, que assim ficou sintetizado. Habeas corpus, execução penal, comutação da pena, preenchimento do requisito objetivo estabelecido no Decreto Presidencial 7.420 de 2010. Satisfeitos os requisitos previstos no Decreto Presidencial que regulamenta a concessão de indulto e comutação de penas, não pode o Poder Judiciário levar em consideração outros aspectos ou fazer exigências nele não estabelecidas para negar o benefício. Doutrina e jurisprudência, ordem concedida para restabelecer a decisão de primeiro grau que concedeu ao paciente a comutação da pena. Saliento, por fim, excerto da judiciosa manifestação apresentada pela Procuradoria-Geral da República. As causas formal, a essência, material, o substrato de que é feito, eficiente, que lhe dá origem, final, o escopo do ato de graça, são todas de natureza política. Política é a natureza do ato. Político é o domínio institucional e estatal em que esse historicamente se realiza. Político é o movimento que lhe dá corpo e, da mesma maneira, políticas são as finalidades que se cuida de atingir com a concreta emanação da clemência soberana do Estado. Sendo político por qualquer ângulo em que se o contemple, o poder de graça supera as estreitezas do que torna um instituto funcional a mera realização de fins humanitários ligados à política criminal. Logo, a própria figura do desvio de poder ou desvio de finalidade relativa aos atos administrativos discricionários não encontra pertinência no que se refere às possibilidades do controle jurisdicional no domínio dos atos políticos, categoria conceitual na qual se enquadram os decretos de clemência soberana do Estado a cargo do Presidente da República. Eis que a discricionariedade política quanto aos destinatários, ao conteúdo, às razões, aos motivos determinantes e aos fins que tenham por escopo o concreto exercício dessa competência constitucional, sujeita-se, na sua expressão, a juízo unicamente político. Em suma, as alegações de ocorrência de desvio de finalidade, de violação aos princípios da impessoalidade e da moralidade, constituem, em verdade, tentativa de exame do mérito do ato de governo de concessão do indulto, o que se demonstra claramente inadmissível à luz da Constituição Federal de 1988, tendo em vista a observância dos limites impostos pelo texto constitucional. Feitas essas considerações e pedindo a mais respeitosa vênia, a eminente relatora e todos os que pensam de forma contrária, eu voto no sentido de indeferir a inicial da DPF 964-DF e no mérito julgo improcedente os pedidos formulados nas arguições. É como voto, senhora presidente. Obrigada, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência indefere a inicial da DPF 964 e julga improcedentes as demais. Seria isso. Agradeço a Vossa Excelência. Acho que 16 horas e 4 minutos, eu tenho algumas audiências marcadas, suspendo a sessão, né, pelo tempo regimental.